Olá, tudo ótimo? Boa noite. Vamos começar a entender esse caso da Petrobras. Se tem corrupção demais. Muito prazer de conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Vamos pensar com simetria da informação, finanças. Eu estou trazendo um estudo de caso aqui para a gente contextualizar, que eu vou fazer aquela conta que eu falei, né? Vamos realmente saber se essa corrupção que se fala como é que valoriza, né, a corrupção, né? Se fala muito da maior corrupção de todos os tempos, enfim, a situação, né? Dizem direita, dizem que a outra corrupção é a maior de todos os tempos, enfim, e a esquerda fala que teve investigação. Então a gente vai ponderar os dois lados. Vamos investigar o lado da esquerda, que diz que realmente teve investigação, e isso assim, pela meu histórico, é verdade. Nos outros períodos, praticamente não teve investigação. Só citei, foi engavetado, né? O período da história que teve investigação livre, liberada, assim, contra o governo, realmente foi de 2003 aí até 2016. Né? Então, por exemplo, antes disso, tinha um tal de Geraldo Brindeiro, que era conhecido como Brindeiro de Brindador, né? Ele era o engavetador-geral da República. E depois disso, que esse período aí que os procuradores gerais da República, eles eram indicados conforme a lista tríplice que era apresentada, tá? E aí o presidente, seja ele que foi nesse período, ele realmente indicava, né, o Procurador-Geral da República, aquele que era o primeiro lá na lista dos procuradores, tá? Houve certo, vamos dizer assim, uma democracia nesse caso, que o presidente, vamos dizer, não indicava aquele que interessava mais ele, porque o procurador é aquele que pode abrir um processo contra o presidente da República, tá? Então, a gente tem que ouvir os dois lados, tá? Tem que ter isenção, porque isso é simetria da informação. Então, vamos só tratar aqui, né, nesse caso da Petrobras, tá? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui para trazer mais para cá, que eu ia mostrar ali, mas já vi que não vai dar, tá? Então, a gente vai ficar só aqui, tá? Sem o quadro lá que eu ia usar para o caso do Instagram, mas eu tentei, mas perdeu muito tempo e não vai dar certo, tá? Então, quem está no Instagram, depois a gente põe o link lá. Quem estiver no Instagram, vai no YouTube, no canal do YouTube e pega lá a live com os slides de apresentação, tá certo? Bom, então vamos lá. Tá ótimo. Então, estamos aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, tá? No gráfico daqui, tá? Eu estou falando de dívida líquida e caixa. Primeiro que eu tenho que pensar na nossa vida, nós como cidadão, aqui é a empresa, eu estou mostrando a empresa, você pensar na sua vida, sobre o seu planejamento financeiro. É, os governos, né? Eles entram em dívidas, né? Eles precisam pegar dívidas, se financiar para poder induzir o Estado. Então, vamos pegar casos tipo assim, a dívida pode ser boa e pode ser ruim. Né? O Japão foi dizimado na Segunda Guerra Mundial, ficou todo destruído. A Alemanha também teve que pagar pesadas multas e eles pegaram dívidas e construíram o Estado e se tornaram potências. Né? Então, você pode pegar dívida e se tornar uma grande potência, ou você pode fazer igual o Brasil, que na década lá de 70, enfim, crescia, dizem, né, a percentuais de tigre asiático, pegou dívida a custos baratos, mas o que nós construímos? Né? O Brasil que nós temos hoje. Tá? Então, mesma coisa é o legado das Olimpíadas. Né? Praticamente só um país no mundo, pelo estudo que eu vi, que teve saldo líquido, né? Ou seja, o que ele investiu, ele retornou mais. Foi a Espanha, né? Sobre realmente aplicar bem os recursos para poder, com as Olimpíadas, retornar mais do que o que ela gastou, né? Fez a conta disso aí, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar em 2002, pegando aqui ali no gráfico, né, da Petrobras, ela tem uma coisa que a gente chama de dívida bruta, de dívida total e de caixa, tá? Então é o seguinte, em 2002, a Petrobras tinha lá caixa, dinheiro no bolso, dinheiro dia a dia, né? De 11 bilhões 875 milhões de reais. Tá? Isso aqui é a fonte da Economática, a gente pega uma fonte isenta também muito boa. E a Petrobras tinha uma dívida bruta, né? De 30 bilhões 802 milhões de reais. Né? Então, você tem ali uma dívida bruta que é
2,9, mais ou menos, vezes o caixa da empresa. Então, para você pagar essa tua dívida aí, se você está gerando cada ano, vamos dizer, 12 bilhões, quase, né? E você está gerando só 31 bilhões, né? Você vai levar pelo menos 2 anos e meio. Você precisa de gerar caixa para pagar a sua dívida, sem aumentar a sua dívida, obviamente, né? Não é assim que acontece. Mas se você conseguir manter a sua dívida, você ia levar 2 anos e meio para pagar a sua dívida. E chega em 2020, a empresa está com caixa de 64 bilhões, 280 milhões de reais, e ela tem uma dívida bruta de 392 bilhões, 548 milhões de reais, ou seja, quase 393 bilhões de reais. Ou seja, enquanto a gente sai de 12 para 64, tá? De caixa da empresa, ao longo desses 18 anos, de 2002 a 2020, tá? Quando sai de um caixa de cerca de 12 bilhões, tá? Para 64, que aí vai dar mais ou menos 12 vezes 5, 60. Então, dá um pouquinho mais de 5 anos, um pouquinho mais de 5 vezes, né? O crescimento do caixa, a dívida sai de 31 para 393, tá? Então, a dívida está crescendo aí 12 vezes mais praticamente, tá? 330, 360, 13 vezes mais, tá? Então, é uma dívida explosiva. Vamos avaliar esse histórico para ver na nossa vida como é que a gente faz, né? Porque a Petrobras pode ser um exemplo da nossa vida como é que a gente investe, tá? Primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte, porque eu preciso pegar um período longo da Petrobras. As pessoas só ficam falando do último governo, do último ano, isso é balela. A empresa de petróleo, o custo de você fazer isso, enfim, explorar, ter o resultado, são coisas caras. Isso, em média, 8 anos. A gente chama isso de payback, né? O tempo de retorno do investimento. Ou seja, vamos dizer que você vai abrir aqui a minha loja de saudáveis, sem glúten, sem lactose, alimentação natural, enfim, tudo saudável. Eu vou investir o quê? No aluguel, vou comprar o ponto, vou comprar o forno, vou comprar os equipamentos. Isso aí é todo o meu gasto, tá? É um gasto fixo, conta de energia, água, enfim. E eu tenho o dia a dia, né, que chama capital de giro, né? Então, o fixo é o que eu comprei, né? Capital fixo. São os equipamentos, enfim, tudo que eu tive que comprar que vai ficar para a vida inteira aí, né? É para durar, tá? E eu tenho lá o que chama de capital de giro. Tem que pagar a conta de energia elétrica, tem que pagar telefone, tem que pagar o gás, né? Para fazer o pão, fazer no forno elétrico ou a gás, enfim. Isso é o capital de giro, tá? E é um dos fatores que mais os empresários quebram. Eles esquecem de fazer essa conta de capital de giro para se manter. E muitos não conseguem se manter com capital de giro e aí quebram. Bom, então, em média, no mercado real, esse tempo de retorno de um empreendimento chega a 2 anos e meio, em média, tá? Então, pode ser 4, pode ser 1, depende do seu negócio, depende, mas em média são 2 anos e meio. No mundo online, estudos que eu vi variam em torno de 1 ano e meio. Tem gente que chegou em 4, né? E fatura milhões, mas chegou em 4. Foi devagarzinho lá e chegou em 4, né? Então, a gente fala tempo de você poder zerar. O que é zerar? Entre comprar material que eu digo, né, panela, enfim, alugar o ponto, ou comprar o imóvel, enfim, entre todos o que eu investi, seja o fixo, né, que é o ponto, seja o variável, que é a eletricidade, que é o gás, enfim, tudo isso é um investimento que as pessoas esquecem, né? Para você retornar e zerar, isso é chamado payback, tá? Payback é isso. Tem gente que confunde e acha que botou o dinheiro, não, o dinheiro ficou lá. Não, você tem que retornar esse dinheiro, tá? Não é porque daqui a um ano está dando lucro. O que é lucro? Você está recebendo mais do que o que está gastando ou despesa. Aí você está dando lucro. Não, isso aí você não pagou, não retornou o dinheiro, tá? Esse payback é o tempo que você retorna todo o seu dinheiro. E é dali para frente é que você começa realmente a ter, né, o saldo positivo na sua balança. Então, em 2003, a Petrobras, agora, ela tinha, em 2002, um caixa de 18, né, 12 bilhões, né? Esse caixa sobe aí para mais ou menos uns 20, tá? E aí, a dívida aumenta para 17. Ou seja, entre 2003 até 2006,
A Petrobras, ela gera mais caixa em 2004, é praticamente 0 a 0, tá? Fica empatado, ou seja, não está crescendo o patrimônio. Entre 2003 e 2006, na curva ali está verdinho, o caixa da companhia, que ela tem recursos, é maior do que a dívida total da empresa. Tá? Ela consegue gerar aí, né, fluxo de caixa entre 2003, 2004, 2005 e 2006. Tá? Em 2002, estava o contrário. Né? A dívida total estava acima do caixa da empresa. Então, o candidato à oposição entrou e ele manteve, entre praticamente 3 dos seus 4 anos de mandato, ele manteve o caixa acima da dívida total da empresa. Ele manteve o caixa acima da dívida total da empresa, certo? Bom, estou falando de caixa e dívida total, tá? A dívida bruta está sempre lá em cima, está um pouco maior. Bom, mas manteve também a dívida bruta bastante estável naqueles valores ali de 30, 40, enfim, tá? Valores ali estáveis. Bom, quando chega ali 2006 para 2007, a dívida da empresa começa a aumentar, né? E vai aumentando consideravelmente até 2009. E aí a gente vai entender como, por que isso, né? Como eu falei que Petrobras é um negócio de payback de 8 anos, tá? Minha área, planejamento energético, isso, investimento é caro, petróleo, investimento muito alto para você ter retorno. Já a empresa tinha conhecimento, sabia desse pré-sal, tá? Desse volume de óleo que tem. Então, você passa a fazer mais investimentos na empresa para poder você tirar esse óleo lá de dentro. Quanto você não tem isso, você sabe que o óleo está lá, mas a tecnologia não consegue chegar. A gente chama isso aí de recurso. O recurso está lá. Né? Quando a empresa desenvolve tecnologia e chegou lá, foi feito isso, muito investimento, aí passa a ser reserva, ou seja, você pode tirar esse petróleo a valores de mercado que compensa a sua retirada. Tá? Então, foi investido muito nisso para poder a empresa chegar ao que a gente chama de Brasil se tornar independente, né, na produção de petróleo bruto, mas continua exportando derivado como gasolina e diesel, porque não tinha uma refinaria para isso. E é importante saber um ponto que eu vou colocar aqui, é o seguinte, tá? Sobre refinaria. Por que você tem que ir lá fora fazer refinaria em outros países, né, que foi investido nos Estados Unidos, da Pasadena, Venezuela, enfim, tá? Isso aqui tem que ter um ponto seguinte. O petróleo não é, quer dizer, até a água, né? A água daqui do Rio não é igual a água lá de Petrópolis, né? A água tem salinidade, tem diferenças, tá? Então, em petróleo, o Brasil tem um histórico de ter petróleo chamado pesado. O que é pesado? É um petróleo que é usado para coisas menos nobres, né? Menos nobre, para gerar energia elétrica, enfim, para outros. Né? O petróleo nobre é o mais caro, é o diesel, gasolina de aviação, gasolina automotiva. Esse petróleo é mais leve, esse petróleo é conhecido como petróleo árabe. Tá? Então, lá nos países árabes, você cava um poço, não acha água, mas acha petróleo. Então, rapidinho, o custo é muito baixo. Tá? Furou ali, né? Não precisa ir lá profundamente. Né? E em terra, que é melhor ainda, mais fácil que no mar. O Brasil tinha um histórico também que a profundidade do pré-sal faz com que esse petróleo seja mais leve. Pensa num poço de água. Quanto mais profundo, mais aquela água é filtrada, mais ela está purinha. Então, pensa no petróleo. Quanto mais profundo, mais esse petróleo foi filtrado, está purinho, mais leve. Então, eu vou tirar o que a gente chama de frações mais leves, frações que valem mais. Esse petróleo pré-sal tornou o Brasil podia ser parte da OPEP. Tá? Esse petróleo leve é uma outra característica. E aí o Brasil não tem, para construir refinaria, demora anos, décadas. Então, você não tem lá a refinaria pronta para isso. Tá? E aí você tem uma questão no mundo, que são questões ambientais, enfim, tem uma série de questões envolvidas para você ter isso. Bom, e a outra coisa é o seguinte, vamos pensar em termos de estratégia, né? Estratégia geográfica. Tá? Qual é o país que você tem o maior mix de petróleo do mundo? Estados Unidos. Então, não é à toa que o Brasil escolheu Pasadena, lá, a refinaria velha, enfim, para comprar, o valor, porque eu estou escolhendo um lugar que eu consigo pegar petróleos de vários lugares do mundo, Brent, enfim, tem vários tipos de petróleo, né? Várias densidades, vem o árabe, vem o leve,
e ele fazer o que a gente chama de blend, né? Fazer a mistura e tirar os vários petróleos que eu preciso. Então, não adianta você sair construindo um monte de refinaria no seu país se você, às vezes, tem 2, 3 tipos de petróleo. E outra coisa, cada refinaria, então, ela é adequada para aquele tipo de petróleo. Então, a refinaria que nós temos aqui para Rio de Janeiro, Duque de Caxias, ela foi construída com a visão de atender esse tipo de petróleo que está aqui na Bacia de Campos, o antigo, né? Que era o petróleo mais pesado, né? Assim como as outras. Tá? E a refinaria de Paulínia, enfim, cada refinaria foi construída com essa concepção. Isso é importante. Tá? Então, por isso que o Brasil também tem questões ambientais, tem questões do tipo de petróleo que você vai construir em outros, vai fazer, né, em outros países, e a questão ambiental também, que você obter licença, faz isso no tempo. Se você puder comprar uma refinaria que já está funcionando, já está licenciado, é só você comprar, então isso facilita muito o seu processo. Tá? Então, vamos lá. Chega em 2007, o caixa da empresa começa a cair, né? Cai bastante, praticamente aí quase a metade lá dos 12 bilhões que começou em 2002 e dos 18 aí de 2003, porque começou a haver, né, esse investimento aí do pré-sal, de desenvolver o pré-sal, mas você descobriu o pré-sal, você também agora tem toda uma estrutura que você tem que fazer, né, de outros complexos para fazer refinaria, enfim. Então, a empresa está investindo nisso tudo. Tá? Ela começa a fazer isso fortemente a partir de 2006 para meados, e isso vai até 2009. Então, a dívida da empresa, que em 2003 a gente estava na faixa aí de 17 bilhões, 295 milhões, ou seja, quase 17 bilhões e 300 milhões de reais. Essa dívida em 2010, quando o candidato da oposição deixa o governo, ela está em 61 bilhões 575 milhões. Né? Então, a dívida salta, vamos botar de 17 para 61, 34 mais 17 vai dar ali 3 vezes 7, 21, 3 vezes 1, 3, 54, está dando mais ou menos 3 vezes e meia quase ali de dívida. Tá? A dívida salta 3 vezes e meia, investimento que a empresa está fazendo. Tá? Só que também descobriu lá, né, o pré-sal, o caixa também sobe. Tá? Ele fica nesse vácuo negativo entre 2006 para 2010, ou seja, fica o caixa menor do que a dívida, ele cai, ele volta a subir, e quando chega em 2010, esse caixa da empresa está em 56 bilhões 341 milhões de dólares. Tá? Ele volta a ficar pertinho lá de novo da dívida da empresa. Tá? Você começa a se recuperar ali até 2010. Então, o período do candidato à oposição é marcado realmente por uma coisa chamada desenvolvimento de tecnologia, enfim, investimentos em tecnologia para tirar esse petróleo, para poder buscar aí também fazer formas de você construir complexos para refinar, enfim, toda uma estrutura, né? A Petrobras começou a construir gasodutos, o Brasil usava muito mal os seus gasodutos, a Petrobras aproveitava muito mal o gás que era queimados. Você tira petróleo, sai gás, né? E o Brasil aproveitava muito mal, isso era queimado, né? Então, a gente tem uma malha de gasoduto menor que a da Argentina, para ter ideia, né? Então, até 2010 tem isso aí. Bom, e agora eu vou mostrar o segundo slide, que a gente vai parar por aqui, né? Eu vou fazer outras coisas depois, que ele vai falar em termos de valor de mercado da empresa. Né? Isso tem a ver, né? Se você está com produto, você tem dívida, caixa, vamos ver que fica isso, tá? Bom, vamos ver. Em 2002, o valor de mercado da Petrobras, aqui na Economática, era 54 bilhões 454 milhões de reais. Tá? Então, eu estou com a dívida da empresa de 12 bilhões, tá? E 300, tem que lembrar da minha cabeça aqui, tá certo? A dívida, né? Está a dívida está em, desculpa, a dívida está em 18.927 milhões, tá certo? Quase 19, né? O caixa que está em 12, tá? 11.875. E eu tenho um valor de mercado de 54, tá? Então, o valor de mercado da empresa, ele está aí 3 vezes o valor da dívida total da empresa, né?
valor de mercado da empresa. E o valor de mercado da empresa está aí quase 5 vezes, pouco menos de 5 vezes, tá? Um pouco menos de 5 vezes o caixa dela, tá certo? Em 2003, quando assume, né, o candidato da situação, da oposição, desculpa, hoje, né, que é o ex-presidente Lula, a empresa está valendo cerca de 88 bilhões 659 milhões de reais, tá? Então, ela em um ano, né, sai de 54 bilhões para 88 bilhões. Tem muita questão de mercado aí que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, que, né, não foi valorização assim, foi questão que o governo estava desacreditado, tem uma série de questões da inflação que tinha explodido, que vai fazer isso, fazer aquilo, e o governo entrou, aí colocou lá no Ministério da Fazenda, no Banco Central, Henrique Meirelles, o presidente do Banco Mundial de Boston e tal, então as coisas já ficaram, né, mais, acho que isso aí é questão a gente fala, né, de você ter uma garantia, né, de que não vai fazer maluquice, isso aí mexe tudo, tá? Então, a empresa está com 88 bilhões de valor de mercado, tá? E ela está com uma dívida lá de 17 bilhões. Bom, e quando chega em 2007, que eu falei, né, que é um ponto que eu queria comentar, tá? Que eu falei que ela começou ali a fazer mais endividamento para crescer, né? Foi exatamente o ponto que a empresa teve o maior valor de mercado até hoje, em reais, né? 429 bilhões 923 milhões, ou seja, quase 430 bilhões de reais o valor da empresa em 2007, da Petrobras. Tá? Foi um pouco antes da crise lá de 2008, que a empresa cai praticamente a metade do valor, vai a 223, né? Aquela crise, aí não tem jeito, foi todas as empresas do mundo, teve um baque naquela crise ali de 2007, de 2008, tá? E a empresa, então, é entregue no governo em 2010 com valor de mercado de 380 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, você tem um início de empresa, praticamente, com 54 bilhões, que foi o final do ano de 2002. Né? Ele entra, né? Esse valor de 88 já é do governo no final do ano, né? Ele entra em 2003, mas o valor que o governo entra é de 54,454. E ele entrega com 380 bilhões. Tá? Então, você sai de. Vamos botar aqui uma conta simples, né? Vamos botar 55, né? 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25, 27, 5 vezes 6, vai dar 7 vezes mais. Tá? A empresa cresce o valor de mercado quase 7 vezes mais nesse período. Tá? Que 7 vezes 5, 35, 7 vezes 5, 35, 38, dá exatamente isso aí, quase 7 vezes mais. Tá? Então, o ex-presidente da oposição entra com valor de mercado de 54 bilhões, tá? E entrega a empresa com valor de mercado de 380 bilhões. Isso é que importa até o momento. Então, aí depois a empresa vai ter oscilações, né? Ela vai começar depois, a gente tem que ver lá, né? Em 2010, a empresa, que aí entra o novo mandato da presidente Dilma Rousseff, né? Que aí a empresa passa a ter um grande endividamento. Ela sai de 62 bilhões de dólares, de reais de endividamento, e esse endividamento vai até 391 bilhões de reais. Tá? Sobe muito o endividamento da empresa. O endividamento chega a mais ou menos quase 4 vezes o valor do caixa da empresa, que estava em 101 bilhões de reais. Tá? Isso em 2015, antes do impeachment. Em 2016, ele já cai para 314. Então, tem questões políticas envolvidas. Nós estamos aqui focando o período do candidato da oposição, 2013, 2010. Tá? Porque muita gente gosta de comentar algumas coisas assim. Ah, mas no período da presidente Dilma, ele tinha influência, ele mandava. Bom, vamos pegar um ponto bem prático. Se o ex-presidente Lula comandasse lá o governo da presidente, primeiro, não teria impeachment. Isso aí é claro, clássico, né? Não teria impeachment, porque ele é um exímio, né, jogador nesse aspecto. E segundo,
Várias vezes, antes da crise estourar, todas as questões que estavam ocorrendo, ele falou várias vezes para ela para trazer o Henrique Meirelles para o governo. Ela não queria de jeito nenhum botar um banqueiro lá, ela não botou. Então, se ele tivesse realmente essa influência, claro que você tem lá e vai ouvir e tal, mas se ele realmente tivesse comandando, como as pessoas falam, né? Ela tinha que trazer o Henrique Meirelles com outras pessoas que ele sugeriu, ela não colocou. Então, vamos separar governo de um, governo de um, governo do outro, governo do outro. Tá? Porque é muito interessante essa questão. O nosso site aqui, tem um objetivo de 600, tá? Então, a gente tem, eu posso ter muitas características da minha mãe, adorar tal, mas eu não sou a minha mãe. Ela tem influência, e tem influência muito grande nas minhas decisões, mas as minhas decisões são minhas decisões, tá? Pode ter influência, mas aquelas coisas cruciais eu vou decidir por mim, certo? E, então, eu vi uma coisa que eu falei assim, bom, as pessoas gostam de associar coisas para tentar pegar o período todo do governo. Nós temos dois candidatos, que está hoje, 4 anos, né, uma situação, que é o presidente Bolsonaro, e o ex-presidente Lula, que foi oposição, governador 2003 2010. Realidade totalmente diferente também, né, período. Mas, enfim, vamos fazer uma diferença. As pessoas falam assim, o Lula é ladrão, corrupto, não sei o quê. Tá. E a Dilma é incompetente. Bom, aí eu pergunto o seguinte, isso eu vi na minha vida, tá? Ela não tem, até enfim, todos os caras da Petrobras, os diretores que roubaram, que foram presos, né, que se declararam, enfim, eles confessaram, né, foram presos, foram delatados e confessaram, e foi achado dinheiro, enfim. Inclusive o vice-presidente que estava doido para sentar na cadeira, com certeza, eu estou lá querendo, ele falou que foi para São Paulo, nada, estava doido para sentar naquela cadeira, né? Ele mesmo falou que ele é honestíssimo. Então, assim, vamos ser um pouco coerentes, né? Se tem uma pessoa que é honestíssima, você não vota porque ele é vermelha. Se tem um cara que é vermelho, mas é corrupto, você não vota porque ele é corrupto. Então, você quer o honesto e quer o corrupto. O Brasil funciona na corrupção, né? Isso é verdade, tá? Então, vamos ser honestos, né? E parar com essa coisa e se chamar de efeituá-lo, né? Classificar as pessoas pelas suas características, né? Porque é da esquerda, da direita, é vermelho, não sei o quê, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, né? Você é negro, você é mulher. Mulher, né? A gente teve lá o caso da Zélia Cardoso de Mello, né? Foi a única ministra da Fazenda que teve. Então, horrível. Então, quantos homens horríveis tiveram? A Dilma foi péssima. E o que veio depois dela foi muito pior. Inclusive, além de ser um governo horrível, pior do que o velho em termos de popularidade, né? Ele chegou a rir, falou que a popularidade dele aumentou de 1 para 2% lá. Teve a gravação dele falando lá para o Joerley, isso tem que continuar, o Joerley falando da corrupção, isso tem que continuar, o deputado dele lá correndo com a mala, enfim, gravação, tudo, e ele foi inocentado. Então, isso aí, né, as pessoas deixam para lá. Então, bom, o importante é que a gente comentar isso, e a gente tirar essa coisa de efeituá-lo, porque quando eu vi até uma reportagem nisso na Exame, lá em 2014, né, falando isso, né, a mulher, né, a presidente da PepsiCo, que é a PepsiCo que a gente conhece, né, ela é indiana, e ela falava nisso, né, a pressão que existe em cima da mulher, quando ela é presidente mundial da PepsiCo, né, a mulher sofre muito mais pressão quando está no topo, né, a Melissa Maia também, que era loura, linda, 37 anos, saiu do vice-presidência do Google, estava na vice-presidência, mas quando foi assumir a presidência do Yahoo, aí foi criticada, e ela teve filha, e acho que voltou em uma semana, e cara de pau nela, enfim. A Beth Faria fala isso, né? A Beth Faria tinha 70 anos, foi para a praia de biquíni, ela disse que quem mais criticou ela foi as mulheres, porque ela estava de biquíni. O homem ninguém critica. Então vamos pensar nisso. Né? Joaquim Barbosa foi para o Supremo, o único negro do nosso lado. O cara é doido. Então, vê a pressão que ele sofreu. Você não tem noção, eu já passei por essas coisas. Tá? Então, isso é que é importante, falar de dívida, de crescimento, de dívida boa. A empresa fez ao longo desse período, óbvio, teve aí os casos de corrupção, teve toda a estrutura, mas a empresa estruturou, cresceu, se desenvolveu, investiu e outra coisa. Esse valor de mercado que está ali pode botar 3 vezes mais. Por quê? Aí é minha área especificamente, tá? Quando a Petrobras, o valor de mercado da Petrobras, só que o governo instituiu à época que 60% do conteúdo, ou seja, sonda, enfim, as coisas que eram usadas pela Petrobras tinha que ser conteúdo nacional. A empresa tinha que estar aqui no Brasil. Olha só, quantas empresas, como Lupatec, que foi destruída, foi acusada de corrupção e a empresa era honesta, quantas empresas foram
cresceram aqui, brasileiras, com tecnologia, estrangeiras tiveram que vir para cá, colocar suas empresas aqui, e